Seja muito bem-vindo, estamos iniciando o Giro Grana número 11, já deixa o seu like. Hoje nós falaremos sobre o Centrão Poderoso, atenção Israel e Irã. Eu comentei aqui algum tempo atrás, acho que mais de um ano, sobre o perigo da escalada da guerra e ela está escalando. Vamos comentar aqui o que a gente pode fazer. G7 e INSS taxa das blusinhas, lembrando que esse vídeo que a gente faz toda semana é para comentar sobre os investimentos, comentar o que a gente pode fazer com todas essas notícias, com tudo isso que está acontecendo. Lembrando que dentro da Start Grana a gente tem as lives que nós comentamos e passamos estratégias do que pode ser feito nos investimentos. Aqui é só um apanhado geral que a gente faz, então vamos começar já para a primeira notícia. O Congresso deve barrar aumento de imposto. A Câmara dos Deputados aprovou urgência para anular decreto que aumentaria o IOF em transações financeiras. A proposta para cancelar o aumento será votada em plenário nas próximas semanas, representando revés para o governo Lula. Eu postei aqui na semana passada um vídeo explicando sobre o aumento dos impostos, o que aconteceu, todos os impostos que aumentariam, mais ou menos o valor que arrecadaria. Esses valores são sempre meio bizarros, porque cada político, cada um diz uma coisa diferente e as pessoas nem sabem o quanto que estão arrecadando. Tem uma notícia mais pra frente que vai deixar muito bem claro isso. E o que aconteceu foi o seguinte, o governo fez uma MP para aumentar o IOF, e aí houve uma comoção geral do mercado financeiro e vários setores sobre os impactos que poderiam haver. O governo, para anular esse problema do IOF, acabou soltando a MP. Eu acredito, pouca gente comenta isso, mas eu acredito que isso, na verdade, eu tenho 99% de certeza que foi caso premeditado. Eles lançaram uma bomba para depois lançar a MP. Não é possível que essa MP do IOF, né, esse novo IOF foi lançado lá por quarta, quinta-feira. Eles fizeram uma reunião no domingo à noite, no Congresso ali, o Haddad, a equipe econômica. Entre segunda e terça-feira, quarta-feira, eles já tinham uma MP pronta, com uma dezena de impostos, dezena de mudanças que poderia haver. E dentre dessas mudanças, o que mais alterou foi o fim da tabela regressiva do imposto de renda, que transformou numa tabela única. O Congresso diz que vai barrar. Eu não acredito que eles estão fazendo isso pensando no bem das pessoas, pensando nos problemas econômicos que vai vir a surgir, até porque, para não dizer todos, mas a grande maioria das pessoas que estão no Congresso não fazem nem ideia de como funciona a economia. Eles querem só moeda de troca, eles querem aumentar o número de verbas, então não sei se vai dar em alguma coisa. A próxima notícia é a tensão entre Irã e Israel. Irã afirma que ataques contra Israel devem se intensificar nas próximas horas. Essa notícia já tem 2 dias, quando eu montei o roteiro, elevando o risco da escalada militar no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a evacuação de Teherã e encurtou a participação no G7, aumentando incertezas políticas. Segundo o que está sendo especulado, é que o Trump já tem um roteiro, já tem definido o que ele vai fazer, como que ele vai atacar o Irã. Porém, esse ataque ele depende de muitas questões diplomáticas. A gente sabe que os Estados Unidos entrando na guerra, o Putin já disse que vai ser uma catástrofe, já começou a se falar em terceira guerra. Sempre quando surge esses conflitos um pouco mais, digamos assim, eles aumentam a intensidade desses conflitos. A gente vê muito meme na internet falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Porém, agora nós temos lideranças falando sobre catástrofe mundial. O que eu consigo fazer dessa leitura? E aí eu vou fazer um apanhado de vários vídeos que eu já venho comentando aqui toda semana. A primeira delas foi quando o novo Papa foi eleito e ele pediu paz mundial. Eu comentei essa notícia. O que eu disse? Eu fui bem claro quando eu comentei a notícia do Papa, que é o mundo, desde a pré-história, o mundo sempre teve guerras. O homem, ele sempre necessitou ter guerras, porque guerra, controle, a gente sabe que essas guerras, boa parte delas, ou se não na sua totalidade, é por causa do petróleo, porque o petróleo é o que ainda comanda a economia do mundo. Você precisa ter o território ou para você extrair o petróleo ou para você conseguir acessar fronteiras. Então, os territórios, principalmente ali no Oriente Médio, eles são muito importantes para você conseguir levar seu petróleo para a Europa. É o que o Putin quer com a Ucrânia. Enfim, e aí nesse jogo
político, nesse jogo de interesses, as guerras elas sempre ocorreram. E aí um outro comentário que eu fiz, se não me engano, no Giro Grana número 9, algum desses, que eu falei sobre Israel ter atacado o Irã com drones, e eu falei que isso possivelmente iria gerar um barateamento, ou seja, uma diminuição de custos nas guerras e dando uma possibilidade de novos países entrarem em guerras. Então aquele país que sempre teve o outro como inimigo, nunca gostou daquele outro país, agora ele vai olhar e vai falar, pô, mas se eu pegar um drone e tiver um pouco de inteligência aqui, eu consigo atacar aquele país. Eu acredito que vai surgir novos conflitos em várias localidades do mundo, e pode ser que essa seja a tal da Terceira Guerra, que vai, enfim, e aí é assunto pra gente comentar lá dentro da Start Grana e em outros locais, porque senão vou estender muito aqui na notícia. A outra notícia é a reforma do imposto de renda em debate. O projeto do governo prevê isenção para quem ganha até 5 mil e taxação dos super ricos. Estudo do Ministério da Fazenda aponta que ampliar isenção sem taxar os ricos pode aumentar desigualdade social. Eu coloquei essa notícia aqui porque, e eu discuti, falei bastante sobre isso no vídeo passado, a gente precisa acabar no Brasil com essa ideia de que taxar super ricos, você está ajudando o país, você está melhorando o país. O que acontece quando você taxa o super rico? Acaba, de alguma maneira, respingando em quem tem menos condições, quem tem baixa renda, para quem é pobre. Porque o rico, além dele ter dinheiro, ele vai repassar o valor. O rico, ele é o dono da empresa, ele é o dono da oficina, ele é o dono do negócio, o dono do mercadinho, ele vai repassar o valor. Se a taxação dele aumenta, o governo retira mais dele, ele vai aumentar o preço do produto. É natural, todas as pessoas, não é porque o cara é malvado, o cara precisa porque ele tem que ter X rendimento, começou a tirar o valor que ele rendia, ele vai repor de alguma forma. Ele não pode repor diminuindo o imposto. Se ele pudesse reduzir o imposto, quando a gente tem empresa, indústria, a gente trabalha muito em melhoria da produção, melhoria da nossa atividade para redução de custos. Nós conseguimos em quase todas as áreas reduzir custos. Na questão tributária também é possível fazer isso. Você faz o planejamento tributário e você reduz. O problema é que não depende só de você. Se dependesse só da gente, a gente iria reduzir, tudo bem. Daí vem o governo numa nova canetada, eles aumentam o imposto. Aumentando o imposto, a gente não tem o que fazer. Você tem que repassar esse valor, porque você precisa pagar os teus funcionários, você precisa pagar teus fornecedores, você precisa ter toda uma cadeia funcionando. E se você aumenta, se você taxa o rico, ele repassa. E quem que vai pagar é sempre o pobre. É uma ilusão que isso vai melhorar. E o governo de esquerda, os governos de esquerda, geralmente, eles acreditam nisso. E aí nós tivemos recentemente, deixa eu até passar aqui para baixo, que depois eu vou comentar sobre isso, brasileiros compram 15 bi no exterior mesmo com a taxa das blusinhas. Qual que é o grande problema disso daqui? A arrecadação da Receita Federal com remessas internacionais também atingiu níveis históricos, 2,88 bilhões em 2024, um aumento de 45% em comparação a 2023, que foi de 1,98 bilhão. A diferença da arrecadação não foi porque houve uma melhoria, porque o governo falou, as pessoas vão pensar, não, agora eu vou começar a pagar imposto, então eu vou comprar mais de fora. É porque alguns sites antes não vendiam no Brasil e começaram a vender. A gente teve o Temu, a Shopee, que tem um pouco internacional, o AliExpress começou a aumentar para cá. Enfim, nós aumentamos o número de sites gringos aqui no Brasil, consequentemente o faturamento vai aumentar. Qual que é o problema disso? A taxa que foi maior, e aqui também o imposto está bem errado a notícia, porque o imposto, se você for fazer um cálculo geral, tá bem errado, porque provavelmente contou só o imposto federal, não contou toda a outra cadeia de impostos. Mas, pegando nessa notícia aqui, 15 bilhões, foram 190 milhões de compras, ou seja, uma média de R$ 78,64. Eu fiz a conta e decorei esse número. É um absurdo. Então, numa média de R$ 78,00, o governo taxou. Quem que gasta R$ 78,00 em média fazendo compra no exterior? O rico ou o pobre? É o pobre. E aí ele foi taxado, o governo conseguiu com essa medida ridícula aumentar a arrecadação em 1,1 bilhão, ou seja, em um ano, com um imposto estúpido que retira das pessoas que têm mais necessidade, ou pessoas, por exemplo, eu comprei muito produto
aqui de iluminação, microfone, coisas no exterior que agora não tem mais como comprar porque o preço da importação acaba passando 100%, eles dizem que é 60%, e não é, acaba passando de 100%. Só que o que acontece? É uma arrecadação tão estúpida que eu coloquei até um comparativo aqui de gasto do governo sob Lula gasto com diárias e passagens bate recorde no primeiro trimestre, ou seja, em 3 meses o governo Lula gastou 789 milhões. 789 milhões em despesa. Você criou um imposto que onera de pessoas que não têm condição, que às vezes estão montando um negócio, que estão montando um pequeno comércio e eles traziam esses produtos de importação de fora, ou mesmo que fosse uma blusinha, uma roupa ali que na loja R$ 200 ele conseguia comprar por 50, R$ 60, você está tirando a oportunidade dessa pessoa que não tem condições, você está onerando ela para vir um corno gastar 800 milhões em passagens em 3 meses. Ou seja, é um imposto insignificante que não deveria existir esse imposto. A arrecadação é estúpida e, inclusive, prejudicou o Correio porque diminuiu as compras e aí o Correio teve prejuízo por causa disso. Então, foi uma medida que foi ruim para todos os lados. Quer dizer, menos para o governo, né? Que daí, com o imposto a mais que eles estão tirando do pobre, o Lula consegue se hospedar num hotel melhor, gastar talvez numa diária ali que ele gastaria 60 mil reais, ele gasta 80. As pessoas estão ajudando o Lula, né? Tem que ajudar. Imagina, o governo não tem dinheiro, ele precisa se hospedar nos melhores hotéis do mundo. Isso é óbvio. Ressarcimento a aposentados vítimas de fraude. Governo federal prepara ressarcimento a aposentados e pensionistas lesados por entidades fraudulentas, aguardando autorização do STF para pagamentos seguros e céleres. Aqui tá tudo errado. Tem coisa que olha, às vezes é incomentável. Aonde tem erros aqui? Primeiro, o STF precisa autorizar. Teve um caso de corrupção, que falaram em 60 bilhões, não sei qual o valor que foi, porque ninguém sabe o valor correto. E aí precisa ressarcir as pessoas que foram roubadas. O STF precisa autorizar o governo para o governo pagar a dívida das empresas lá, das pessoas que roubaram. Ou seja, ao invés de quem roubou ter que ressarcir as vítimas, não, é o governo que vai pagar. Ou seja, eles vão falar assim: velhinho, idoso, você que foi roubado, eu preciso pegar um pouquinho aqui da sua aposentadoria para eu pagar. Ele vai tirar o dinheiro de um bolso do velhinho, vai pôr no outro bolso e vai falar: agora eu paguei o valor que você foi roubado. É um absurdo, de uma estupidez tamanha, e aí o Congresso fica um monte de político lá tentando discutir isso e continua toda essa bagunça que o Brasil sempre foi. E aí é um outro comentário que eu vou fazer falando um pouco mais aqui de dinheiro e grana, da Start Grana. Para quem quiser assinar, pode clicar no link da descrição aqui ou no QR Code. O Brasil sempre foi assim, então para quem acha, nossa, que caos que tá, só notícia ruim, o Rafa só tá falando sobre notícia ruim, o Brasil é assim, daqui 5 anos vai ser assim, daqui 10 anos vai ser assim, governo de esquerda, governo de direita vai ser assim, a gente não tem que depender de político para tomar nossas decisões financeiras. Eu trago as notícias aqui, as notícias da semana, porque isso acaba impactando o nosso dia a dia, mas os investimentos da bolsa, os investimentos em cripto ou outras coisas que você está fazendo não impacta. Ou impacta, mas muito pouco. Não é por causa disso que você tem que tomar a sua decisão financeira. E poucas pessoas sabem. Não é o objetivo desse vídeo aqui. Se você quer aprender mais sobre investimentos, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos ou entrar na Start Grana, que lá dentro, a gente ensina você como é a melhor forma de investir. E dólar fecha abaixo de 5,50 pela primeira vez em 8 meses. O fato do conflito entre Irã e Israel não ter escalado para outros países do Oriente Médio, a expectativa que a Selic permaneça em patamar restrito a ajudar um real. A Selic já aumentou, está em 15%, diz que ela vai continuar estável nos 15%, não vamos mais ter aumento. Eu acredito que já está num patamar muito alto, mais do que isso. Podemos vir a ter muitos problemas. E eu trouxe essa notícia aqui, independente do dólar estar subindo ou não, a ideia aqui não é falar sobre os investimentos em si, mas é para trazer um alerta que muita gente, quando o dólar estava lá na alta,
E aí, quando eu digo pessoas, muita gente, eu tô falando mercado financeiro, por isso que você que não é do mercado financeiro, que você tá querendo aprender a investir, tá lendo, assistindo esse vídeo para entender sobre um pouco de economia, um pouco que como que é a tomada de decisão nos investimentos, você precisa ter em mente uma coisa. A sua decisão de compra ou venda não tem que ser por causa, principalmente, de influenciadores que ficam falando para você fazer A ou B. Porque quando o dólar tava 6 e pouco, 6,30, 6,40, todo mundo tava falando dolarize, porque o Brasil vai quebrar, porque o Brasil vai virar Venezuela. Eu vi pessoas falando que o dólar ia a R$ 12 sem pudor nenhum a pessoa falar isso. E aí ela acaba influenciando um monte de gente, principalmente para quem é leigo e para quem confia na palavra daquela pessoa. Só que o que acontece? A economia, ela flui, ela anda, tem pessoas de um lado comprando, tem pessoas do outro lado vendendo, e o dólar simplesmente caiu, veio a 5,50. Para quem comprou muito dólar lá, que estava desesperado, achando que o Brasil ia quebrar, agora está no prejuízo. Provavelmente já realizou, já fez alguma coisa errada, e não é dessa forma que você deve investir. Por isso que dentro da Start Grana a gente tem uma balança Pokayoke, que é 50% a gente deixa em reserva, 50% a gente deixa investido, e ao longo do tempo a gente vai fazendo esse equilíbrio, essa balança. Agora estou segurando o microfone aqui, eu não consigo usar as duas mãos. Então você precisa, pelo menos, entender como funciona a regra do jogo para não ser passado a perna, para não pegar uma corretora, um assessor e falar: não, agora você precisa comprar BDR, você precisa comprar investimento americano, entre na minha corretora aqui, compre tudo em dólar porque o Brasil não presta mais. Aí você coloca tudo em dólar, o dólar cai, você fica desesperado, vende e faz um monte de caca dentro da sua carteira de investimentos. Por isso que precisa ter muito cuidado na hora de investir. Por isso que a gente criou a Start Grana. Então, mais uma vez, se você quiser conhecer, clica no link da descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like. Até a próxima. Tchau!